Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao webinar A Transformação Digital e os Negócios à Distância, organizado pela Multicert. Apresentamos a agenda prevista para este evento, que terá uma duração aproximadamente de 40 minutos. Ao longo do webinar poderão colocar questões clicando na caixa de Q&A, que se encontra no topo direito do vosso ecrã. Reservaremos depois, no final, tempo a seguir à apresentação para responder a algumas dessas questões. Passo a apresentar então os oradores para este evento. Neste webinar contamos com a presença de Salvador Palha, diretor comercial com uma vasta experiência na venda de soluções digitais, tanto no mercado nacional como internacional. Bom dia, Salvador. Bom dia, Andreia. Bom dia a todos. Espero que este webinar vá ao encontro das vossas expectativas e obrigado a todos os que estão presentes. Obrigada, Salvador. Temos também connosco Fernando Vicente, Head of Innovation, gestor e analista de negócio em diversos projetos relacionados com transformação digital. Tem mais de 15 anos de experiência em soluções TI e passo-lhe desde já a palavra para também continuar com a apresentação. Obrigada, Fernando. Olá, bom dia a todos. Faço também as palavras de Salvador as minhas. Espero que seja útil este webinar para vocês, para um tema também já muito discutido e que espero que a nossa experiência seja útil e a partilha de conhecimento para o mercado e para novas soluções. Iniciando então já aqui com a primeira secção, portanto, a preparação das organizações e, essencialmente, quais as 3 perguntas que nós consideramos essenciais que cada organização consiga responder para definir qual é que é a sua visão, qual é que é o seu processo, o que é que pretende atingir com a transformação digital a executar na sua organização. Portanto, a primeira questão, essencialmente, está relacionada com qual é que é a organização, qual é a imagem que a organização pretende passar para o mercado. Considerando o tipo de modelo de negócio, a forma como os serviços são disponibilizados por essa organização, há uma tentativa de fazer uma disrupção face a essa forma como o negócio é executado, ou pretendem efetuar uma cópia do que é hoje em dia o mundo físico, o papel físico, para uma experiência online, para uma experiência digital. Esta é uma questão importante para responder, porque a experiência que o utilizador vai ter no final e a imagem que vai passar para o mercado vão ditar a forma como nós vamos querer encarar este tema. De uma forma também relacionada, a demografia e públicos-alvo que pretendemos atingir com estes processos também é muito relevante, porque uma experiência que seja talhada mais para um público mais jovem há de ser necessariamente diferente da experiência que um público mais sénior será mais receptivo ou terá mais facilidade de utilização. Há também a questão muito importante e muito na voga dos embaixadores da marca. Uma boa experiência que um cliente tenha com a nossa organização será sempre muito importante e será sempre o próprio utilizador a levar esta questão e a considerar aos seus conhecidos, aos seus amigos, para também aderirem e também consumirem este serviço. Na segunda questão, temos o nível de preparação, portanto, a avaliação do nível de preparação da nossa organização para esta transformação digital do nosso negócio. Sabermos responder ou sabermos perceber se o capital humano que temos atualmente dentro da nossa organização e a cultura organizacional que temos são abertas à transformação, são abertas a esta mudança e temos efetivamente as capacidades técnicas para conseguir fazer esta transformação, ou não conseguimos fazer sozinhos, temos que nos munir de organizações terceiras que sejam peritas nestas áreas e que nos ajudem a fazer esta transformação, através de outsourcing de recursos, através de serviços de consultoria e através de disponibilização de software que já tenha este tipo de informação disponível. Finalmente, para o terceiro ponto, temos
basicamente a avaliação das barreiras internas e externas à organização. Ou seja, efetivamente na nossa área de negócio há questões de regulação, importantes ou não, que possam impedir a melhor experiência de utilização ou a melhor experiência da jornada digital que pretendemos implementar. Eu costumo falar recorrentemente da área bancária, que é uma área bastante desenvolvida já nesta área da transformação digital, que tem sido pioneiros em relação aos vários setores. E há sempre aqui a questão, por exemplo, do Banco de Portugal, na questão da abertura de conta digital, que hoje em dia está muito na voga, mas que esse tipo de requisitos que o Banco de Portugal, muito bem, obriga para questões de segurança da informação que é recolhida, necessita ou impõe um conjunto de requisitos que pode influenciar a experiência total da jornada de utilização. Pode obrigar a que efetivamente uma videochamada seja necessária, ao passo que eventualmente nós até queríamos que fosse só feita uma verificação de identidade digital sem necessária uma presença online de um operador bancário. Finalmente, também a filosofia também vemos ainda muito imposta nas organizações onde trabalhamos. Há sempre uma tendência maior a internalizar o desenvolvimento versus comprar uma solução que está na cloud ou está as a service. E há sempre essa questão, portanto, o internalizar, temos mais controle efetivo deste processo todo de disponibilização do serviço e da jornada, mas o tempo de disponibilização ao mercado e o custo de disponibilização de uma solução destas será sempre mais caro do que algo que já existe e que já está partilhado por várias outras organizações, em que se consegue depois customizar e configurar de acordo com a experiência que se pretende para a nossa organização. Avançando para a próxima secção, queria-vos também falar de 10 benefícios que identificamos, portanto, uma listagem para falarmos um pouco dos vários benefícios da transformação digital. Esta listagem não está ordenada por nenhuma ordem de prioridade, é essencialmente uma lista de temas que gostava de abordar aqui neste webinar. E o primeiro vem logo à cabeça a questão da sustentabilidade, portanto, um processo digital, um processo que visa a desmaterialização de um processo físico atualmente dentro de uma organização, vai sempre trazer benefícios na questão dos consumíveis, na questão da sustentabilidade ao nível também do espaço físico, portanto, consumo energético, consumo dos consumíveis dos tinteiros, do papel, etc. Portanto, logo aí há um benefício na transformação digital. O segundo é a desmaterialização, portanto, a evolução para o mundo digital e novos canais, portanto, a capacidade de termos novos canais de disponibilização dos nossos produtos e serviços, de venda, vai fazer com que nós tenhamos uma maior presença e uma maior maleabilidade na forma como chegamos aos nossos clientes. Relativamente à questão da eficiência, portanto, ao benefício relacionado com a eficiência, também é mais ou menos claro, ou é mais ou menos daqueles lineares. Portanto, há efetivamente uma otimização, ou a tendência a haver uma maior otimização das operações, porque na vez de ter uma operação física em que tem que ter muita preocupação na formação dessa operação, na partilha do conhecimento para todos os meus pontos de contacto com o cliente, a partir do momento em que eu tenho um processo digital e que está a ser gerido com uma plataforma digital, essa otimização e uniformização de processos é logo ganha à cabeça com uma plataforma deste género. Também como um subproduto temos a rapidez com que conseguimos chegar ao mercado. Qualquer alteração do nosso processo, qualquer evolução do nosso processo, muito rapidamente é transposta para todos os nossos canais de contacto quando temos um processo digital, um processo online ou presencial digital disponibilizado aos nossos clientes. No ponto 4 temos a questão da disponibilidade, onde pelo facto de nós não termos uma presença física ou de reduzirmos a nossa presença física como organização, vamos aumentar também a democratização de acesso dos nossos clientes e utilizadores aos serviços que disponibilizamos. Portanto, alguém que está fora de um centro urbano, onde tipicamente a presença das organizações é mais vincada,
não vai estar num pé de desigualdade contra os outros clientes e utilizadores que estão dentro desses centros urbanos. Portanto, essa disponibilidade é muito maior e também aumenta a capacidade de eu conseguir ter acesso aos serviços e produtos a outras horas do dia, portanto, a horários fora do expediente que são mais típicos em negócios físicos, em negócios com presença física. No próximo ponto, ou próximo benefício da segurança, também é muito importante. Hoje em dia, a recolha da informação física, depois há uma maior dificuldade ou há uma maior dependência do fator humano para a garantia de integridade da informação que é guardada e para a garantia do controle do acesso da informação que é guardada. E nestes sistemas digitais torna-se muito mais simples de perceber qualquer tema de acesso à informação em que eu tipicamente não deveria conseguir chegar. Por exemplo, os casos típicos de fuga de informação, de informação privilegiada, por exemplo, nos tribunais, hoje em dia são muito mais fáceis de identificar, são muito mais fáceis de perceber através de um sistema digital que é colocado na proteção dessa informação. No ponto da flexibilidade, já abordei de forma mais ou menos transversal anteriormente, portanto, pelo facto de eu conseguir ter vários novos canais digitais, torna-se mais simples também customizar essa experiência a cada canal. Essencialmente, consigo ter uma experiência diferente, por exemplo, para uma aplicação que eu tenha no meu smartwatch, para uma aplicação que eu tenha, por exemplo, instalada na minha set-top box do meu operador de televisão. Eu consigo ter um foco diferente consoante a atenção e o contexto onde o utilizador se encontra a consumir este serviço ou produto. No ponto 7, temos a questão do rastreamento, também já falada um pouco ao de leve na parte da segurança, mas que essencialmente tem a ver com questões de auditoria e rastreio de informação, portanto, a facilidade com que eu consigo perceber quem teve acesso ao quê e que tipo de informação é que está neste momento registada e prestar evidências e prestar melhores capacidades de disponibilização dessa informação, tanto aos meus reguladores externos, como ao meu compliance interno da organização. Ponto 8, a inovação é também algo presente ou um benefício óbvio desta desmaterialização, portanto, ficarmos agarrados a processos passados, a processos físicos que podem já podem existir há várias décadas até dentro das organizações. Mais uma vez, nas organizações bancárias, a forma como são feitas a gestão da informação que é recolhida nos balcões presenciais está muito próxima do que era feito há 20 anos atrás. Portanto, essa informação que já é capturada em sistemas digitais, em sistemas online, facilmente consegue ser passada muito rapidamente para os sistemas da organização e também dar um novo ar ou uma nova imagem ao mercado na forma como estes produtos depois são disponibilizados. Competitividade também é um benefício da desmaterialização e dos processos digitais, pela questão da redução dos custos e pela esta questão também dos canais de venda que já falámos atrás. Finalmente, e como um wrap-up de todos estes benefícios, há essencialmente uma transformação na forma como os consumidores tendem a ver o mercado no último par de anos, e há uma maior fricção em relação a serviços que não estão disponíveis no momento em que eu tenho o ímpeto da compra, em que o utilizador, o cliente, tem o ímpeto da compra. Portanto, algo que está sempre disponível a qualquer hora e em qualquer sítio, portanto, é ubíquo a disponibilidade desse serviço ou produto, vai fazer a diferença, vai aumentar o nosso volume de vendas, vai aumentar a nossa imagem perante a sociedade e perante os nossos clientes. Posto este apanhado, queria passar agora aqui a palavra ao meu colega Salvador Palha, que vos vai então falar aqui sobre os principais drivers da transformação digital. Muito obrigado. Vamos agora falar daquilo que para nós são os principais drivers desta transformação digital. Como está numa ordem, mas não é necessariamente ordem de importância, mas um dos principais drivers é a inovação, ou seja, é a necessidade das empresas
reterem ou capturarem novos clientes através de soluções digitais, por um lado, e por outro, a necessidade de atraírem recursos humanos com skills necessários ao desenvolvimento dessas empresas. Portanto, isto está um pouco ligado ao segundo driver, que é o driver de vendas, é o driver de conseguir capturar novos clientes, por um lado, por terem soluções novas, por outro, por conseguirem responder mais rápido aos clientes, que muitas vezes hoje em dia é um fator decisivo na escolha deles, na escolha de soluções do lado dos clientes. Um terceiro ponto é a eficiência operacional, portanto aqui estamos a falar, olhar um pouco para dentro e ver onde é que conseguimos, de que forma é que conseguimos reduzir custos e reduzir tempo de processos operacionalmente. Um outro driver é o posicionamento, ou seja, é a necessidade das empresas se posicionarem de forma diferente no mercado, com soluções diferentes, para capturarem uma maior fatia de mercado onde estão inseridas. E por último, o contexto em que vivemos, ou seja, não podíamos deixar de falar desta maldita pandemia, do efeito que tem sobre nós, sobre a nossa vida, sobre as nossas empresas, e o facto de estar a acelerar e muitas vezes a obrigar empresas a adotar soluções digitais para conseguirem sobreviver e continuar a operar. De seguida vamos mostrar como é que a plataforma mTrust consegue ajudar nesta transformação digital. Esta plataforma é uma plataforma desenvolvida para desmaterializar todo o ciclo de vida entre duas partes. Estamos a falar na vertente cliente, fornecedor e colaborador internamente. Neste vídeo estão algumas das funcionalidades da plataforma que poderão ver. Vou agora explicar um pouco, falar um pouco sobre a plataforma mTrust e o que é que esta plataforma tem disponível. A plataforma é dividida em três grandes módulos. O primeiro módulo é um módulo da identificação eletrónica, onde se faz os processos de onboarding. Este módulo permite identificar
vou sempre falar numa vertente clientes, mas é clientes, fornecedores e colaboradores, mas permite identificar outras pessoas presencialmente e remotamente. Para além disso, permite validar automaticamente e processar documentos comprovativos. Nesta identificação, estamos a falar de validação de documentos de identificação, validar se são verdadeiros ou falsos, estamos a falar de identificar as pessoas que apresentam esses documentos de identificação, estamos a falar de leituras de cartão de cidadão, estamos a falar de autenticações com chave móvel digital. Portanto, todos os métodos de identificação possíveis estão disponíveis nesta plataforma para responder à multicanalidade. Estamos a falar de canal presencial e canal remoto. Um segundo módulo é o módulo da contratação eletrónica, que é onde temos as funcionalidades de assinatura de documentos. Portanto, através deste módulo conseguimos desmaterializar tudo o que é processos de assinatura, quer sejam presenciais, quer seja à distância. Este módulo é um módulo de completamente multi-assinatura, ou seja, tem vários tipos de assinatura, pode-se assinar com chave móvel digital, cartão do cidadão, OTP, One Time Password enviado para o telemóvel, traço biométrico, certificado digital qualificado profissional, avançado. Portanto, todos os tipos possíveis de assinaturas estão disponíveis através deste módulo e poderão ser adotados processo a processo. Portanto, através deste módulo poderão assinar-se um documento ou um conjunto de documentos, poderá ser assinado por uma pessoa ou por um conjunto de pessoas, de forma paralela, sequencial. Portanto, tudo isso é configurável e todas estas funcionalidades que falamos aqui estão disponíveis através do web services para integrar com os serviços dos nossos clientes, ou através de um portal onde há apenas uma configuração de um portal e cada vez que é necessário fazer um processo destes, há um operador que se autentica e que inicia essa operação. Por último, temos o módulo da comunicação e notificação eletrónica. Esse módulo permite desmaterializar tudo o que vem a seguir ao início da relação comercial entre duas partes. Portanto, é desmaterializar tudo são envios de cartas ou envios de cartas de convite de recepção entre duas partes. Portanto, e nós com isto conseguimos desmaterializar todo o ciclo de vida entre duas partes, desde o momento em que se inicia essa relação até o momento em que termina essa relação. E é uma plataforma que consegue dar resposta de forma modular, isto é, dentro de cada módulo poderão só optar por serviços em si, não quero só dentro da identificação, só a identificação através do cartão de cidadão, dentro da assinatura só a assinatura por OTP, portanto é completamente modular. Vamos agora, de seguida, passar para a explicação de alguns casos de sucesso que temos. Passava a palavra ao Fernando. Olá, novamente. Portanto, de seguida vamos apresentar aqui alguns casos de sucesso que nós elencamos para caracterizar também um pouco da utilização e desta capacidade de ajuste da plataforma M-Trust a várias necessidades do negócio. Portanto, no primeiro caso de uso, é um caso de uso que nós temos muito orgulho em termos participado. O Banco Best, que é um banco conhecidamente digital, 100% digital, abordou-nos há cerca de 2 anos e um par de meses, portanto, no início de 2018, para ser o primeiro banco a permitir a abertura de conta completamente online em Portugal. Foi um projeto muito aliciante, muito desafiante também, e que conseguimos implementar no início de 2018, como estava a referir. Portanto, essencialmente, o desafio que o Banco Best nos tinha colocado era a capacidade de abrir, de efetuar aberturas de conta perfeitamente digitais, completamente digitais, sem necessidade de transporte de papel ou de recurso a papel. A solução passou por ter a capacidade de identificação do cartão do cidadão, portanto, a leitura de dados do cartão de cidadão através do OCR, e depois a execução de uma videochamada com um operador bancário
para validar um conjunto de aspectos do cliente, portanto, que efetivamente estava na posse de um determinado telefone, estava na posse de facto daquele cartão de cidadão, portanto, tudo completamente dentro das regras do regulador, neste caso do Banco de Portugal, e efetivamente os resultados foram muito interessantes a nível da organização do Banco Best, portanto, a redução do tempo de abertura de conta, muito mais rapidamente, tendo o onboarding do cliente dentro dos seus sistemas, reforço do posicionamento, dessa imagem que o banco passa de transformação digital e de completamente digital, e melhorando também os processos internos do banco, que entretanto também já evoluiu para outros tipos de formas de identificação connosco também, através, agora já permite fazer o onboarding com passaportes, estamos também a ver questões para, em vez de videochamada, fazermos a identificação de prova de vida, portanto um liveness detection completamente autónomo por parte do cliente, sem necessidade de intervenção de um operador bancário. Noutro espectro de exemplo, temos outro cliente nosso, neste caso aqui não posso partilhar, mas é uma organização, uma das principais organizações de financeiras, portanto de crédito, e essencialmente o tema é que esta organização estava presente num conjunto de lojas físicas, de grandes operadores de lojas físicas, supermercados, etc. E o desafio aqui era desmaterializar o acesso aos cartões de compras desta operadora financeira e o cliente, através desses cartões, também ter acesso a crédito para a aquisição de bens dentro destas lojas físicas. A solução passou por disponibilizar um conjunto de serviços que, neste caso, iria identificar o cliente presencialmente, portanto, através da leitura do cartão do cidadão por um leitor que estava instalado num tablet, e depois também através da leitura da banda magnética do cartão bancário para obter o IBAN associado ao cliente, para depois eventualmente procederem aos débitos diretos da conta associada a esse cartão. E finalmente a disponibilização do pacote contratual, portanto o conjunto de documentos que anteriormente era feito através da assinatura física no papel e depois era enviado esse papel para um arquivo físico e para processamento desse arquivo, ficava logo ali tratado, o cliente via no tablet a documentação, aceitava as condições, assinava através de um traço biométrico, e o documento ficava automaticamente assinado, íntegro, preservado e passava para os sistemas digitais da financeira, onde rapidamente ou no imediato, portanto, mediante uma avaliação depois de risco da aquisição do cliente, ele passava a pertencer ao grupo de clientes desta organização e a usufruir dos serviços. Uma vez mais, os resultados foram muito importantes, portanto, conseguimos reduzir imenso o tempo de adesão ao cartão, o custo por cada processo, portanto, sem esta necessidade toda de andar a imprimir papel, andar a transportar papel, andar a arquivar papel, e aumentou exponencialmente o número de vendas e o número de adesões a este serviço, que tem sido um sucesso imenso nessa organização. Passo agora ao Salvador, também para apresentar outros 2 casos de sucesso relativos a formas distintas em que o M-Trust pode ajudar uma organização. Este próximo caso de uso é com o Grupo Sonai, e aqui estamos a falar da necessidade de tornar mais rápido o processo de assinatura dos relatórios e compras das várias empresas do grupo. Este era um processo que demorava cerca de 1 ano para assinar por todos os intervenientes, porque são muitas pessoas a assinar e estavam espalhadas pelo mundo. Portanto, aqui a solução foi começarem a utilizar a assinatura digital à distância, assinatura com certificados digitais com efeitos de representação dessas mesmas empresas. Portanto, neste momento conseguem assinar esses relatórios e contas numa questão de minutos. O projeto tem sido bem sucedido, ou foi bem sucedido, foi implementado já há alguns anos e neste momento já estamos a trabalhar para desmaterializar outro tipo de contratos com eles. Este foi sem dúvida
uma resposta da transformação digital que teve um impacto enorme em termos de tempo de processo. Um segundo use case é a assinatura de documentos contratuais de contratos de recrutamento e trabalho temporário. Este é um exemplo claro daquilo que a pandemia nos obrigou, ou que obrigou as empresas a fazer, porque devido às restrições de presença física, as pessoas estavam impossibilitadas de trabalhar, ou seja, de assinar estes contratos e de exercer a sua função, e aqui o desafio era precisamente conseguir que estes documentos fossem assinados em tempo necessário, ou em tempo viável, para que depois pudessem exercer as suas funções. E aqui montámos uma solução também de assinatura de documentos à distância. Eles aqui assinam com traço biométrico, com one-time password enviado para o telemóvel e traço biométrico no local de trabalho. Isto permitiu que o papel não andasse a viajar e que os documentos fossem assinados. Portanto, isto são só alguns exemplos de como nós poderemos ajudar nesta transformação digital, que por um lado poderá ser mais obrigatória pelos contextos que vivemos, como é o caso deste, ou poderá acelerar outros processos, como é o caso dos casos anteriores. De seguida, iremos ver como é que este trajeto da desmaterialização tem evoluído connosco, que somos, que já temos alguma presença no mercado, e que penso que dá uma ideia de como é que o mercado está a reagir, ou se está a posicionar neste tema da desmaterialização. Aqui estamos a falar do nosso número de clientes nos últimos 5 anos. Como podem ver, tem sido um crescimento gradual de clientes, mas de facto 2020 tem sido o ano de afirmação das soluções digitais no mercado. Muito devido à infeliz pandemia ao contexto que estamos a viver, que obrigou as empresas a mudarem a sua mentalidade e a implementarem soluções digitais nos seus processos. Isto muitas vezes eram processos que demoravam, ou seja, o que nós notamos aqui é que houve uma aceleração na decisão deste tipo de soluções, de implementação deste tipo de soluções, por um lado, e por outro, as pessoas ou as empresas que adotam este tipo de soluções, que por razões várias não estavam tão favoráveis na adoção deste tipo de soluções, quando experimentam, querem logo mais. Ou seja, o típico decisor das nossas empresas é um decisor, se calhar, em que ainda está um bocado cético na utilização deste tipo de soluções, mas uma vez que se vê obrigado a utilizá-las, depois é um modo de proliferar isto por mais processos dentro das organizações. No slide seguinte, como podem ver, neste momento os nossos clientes estão divididos por estes setores. Nós começamos pelo setor banca e setor financeiro, ou seja, banca e crédito ao consumo, e que eu diria que são os setores mais regulados do ponto de vista de compliance, e eu acho que isso tem uma vantagem para os outros setores porque tiram partido disto. A nossa plataforma é uma plataforma que está completamente compliant com regulamentos locais e europeus. De seguida a este setor veio o retalho e consumo, que é onde temos também já uma presença significativa. Agora, com efeitos da pandemia, temos recursos humanos e empresas de IT. Estamos a falar em empresas que integram com os nossos serviços e já estão nos clientes e disponibilizam os nossos serviços via as plataformas que já têm nos clientes. Depois, com menor expressão, mas também resultado já deste ano 2020, temos empresas de transportes, temos indústria, temos associações, temos seguradoras, utilities e educação. Portanto, nesta fase já estamos com uma presença transversal no mercado e notamos setores
variados, preocupados em desmantelar os seus processos, a sua relação com os seus clientes, com os seus fornecedores e com os seus colaboradores. Eu dou por terminada a minha apresentação, agradeço a todos a presença e não sei se já temos alguma questão que possamos esclarecer, estamos completamente disponíveis. Andreia. Vou então ver aqui, Salvador, se já temos alguma questão e estejam à vontade, temos aqui algum tempo ainda para colocarem questões, por isso o Q&A está aberto. Vou publicar aqui uma primeira, que é: esta transformação digital que falam é possível tanto para PMEs como para empresas grandes, ou seja, está ao mesmo nível, penso eu que seja esta a questão? Se calhar posso responder a esta. Eu posso iniciar e Fernando tu complementas, ou seja, a solução que temos montada é uma solução completamente customizável para empresas grandes e empresas pequenas. Portanto, temos isto disponível por web services, tipicamente utilizado mais por empresas grandes porque o volume é maior, e disponível via portal para dar resposta às empresas mais pequenas para conseguirmos desmaterializar. Portanto, não sei se tens alguma coisa para acrescentar, Fernando. Não, é essencialmente isso. Portanto, eu diria que para PMEs, tipicamente, devido à falta muitas vezes de recursos ou de capacidade para integrar estas soluções, o portal que nós disponibilizamos tem sido muito aceito e tem sido muito utilizado por este tipo de organizações, porque efetivamente é criar conta do utilizador e a partir daí começar rapidamente a emitir processos de identificação, a emitir processos de assinatura, sem nenhum tipo de integração com sistemas da organização. Muito bem. Temos aqui uma outra questão. Quanto tempo demora a implementar um processo destes? Se calhar respondeu aqui a esta. Isto depende naturalmente muito do nível de preparação do cliente, depende muito do processo que se pretende desmaterializar. A nossa abordagem aqui é sempre pegar num processo que tenha impacto na organização, mas que seja simples, para medir também a preparação que a organização tem para efetivamente levar a cabo essas atividades que são necessárias. É uma pergunta que não tem resposta fácil. Temos organizações que transformaram completamente, organizações, por exemplo, bancárias, que transformaram completamente o seu processo, por exemplo, de balcão, em que a abertura ou o ongoing digital, portanto, a abertura de conta digital e o ongoing de assinatura de documentos no balcão foi feita em 4 meses. Temos organizações muito mais pequenas que utilizam o portal e querem essencialmente começar a enviar contratos para os seus clientes para assinarem, que é feito literalmente numa semana, portanto é configurado o portal e é disponibilizado numa semana. Portanto, eu diria que há de andar entre uma destas realidades consoante o tipo de utilização que queiram fazer da plataforma. Muito bem. Queres acrescentar alguma coisa, Salvador? Temos aqui mais questões, portanto... Não. Vou lançar então uma outra questão do Luís Graça, do Banco BPI, que diz, ou que pergunta: da parte do negócio internacional, têm notado avanço no que penso que considerem a documentação digital para apoio à atividade exportadora e importadora? É um problema que envolve, claro, vários intervenientes. Eu posso responder a esta. Eu respondo já. Pronto, eu respondo a este ponto. Nós, do lado do mercado internacional, ou seja, temos tido algumas abordagens de clientes que têm relações internacionais, e aqui o grande tema é um método de assinatura que seja reconhecido por todas estas entidades, ou por todas. Vamos imaginar uma empresa que assina contratos com empresas de vários países, um certificado, ou optamos, depois aqui temos que optar pelo método de assinatura que faça sentido para todos. E aqui entramos na decisão de qual é esse método. Se falarmos em certificados digitais, os certificados digitais que são reconhecidos cá
poderão não ser reconhecidos noutro país. E aí estamos a falar de assinaturas qualificadas ou avançadas. Portanto, o grande tema de discussão que temos aqui é a forma de assinatura, não se implementa ou não a solução, porque isso é um dado que querem fazer, portanto, está só, mediante o processo, a criticidade do processo, se opta por um tipo de assinatura. Sim, deixa-me só acrescentar que em relação à União Europeia, portanto, o tema é mais fácil de resolver, não é? Todos os países estão dentro do espaço europeu, estão ao abrigo da regulação eIDAS, que já é amplamente conhecida, e, portanto, aí, se for uma assinatura qualificada, com certificado, não há tema, não há discussão. É naturalmente mais complexa a disseminação dos certificados digitais entre todos os intervenientes e a utilização deles do que é, por exemplo, uma simples assinatura com SMS OTP ou com traço biométrico. Mas pronto, aí não há tema, aí garante a aceitação em todos os países. Fora do espaço europeu é que começa efetivamente a haver esta discussão entre o que é aceito de um lado e do outro, e depois aí entra muito no mínimo denominador comum que os países aceitem entre eles. Muito bem, temos aqui outra questão. Costuma haver litígios legais associados a este tipo de soluções? Até ao momento não tivemos nenhum, e diria que este tipo de soluções tem ajudado a reduzir até os litígios que existem entre as partes. Portanto, como são consideradas uma quantidade, como são criadas, geradas uma quantidade de provas, essas provas ligam logo muito mais e trancam logo muito mais o processo e têm ajudado, de certa forma, também a reduzir a quantidade de litígios, digo eu, pela falta de litígios que têm existido. Sim, também acrescentando, portanto, em 5 anos de operação, fomos, eu diria, solicitados 2 vezes, como recordo, 2 vezes para apresentar a prova, mas nunca chegou efetivamente a avanço para o processo, precisamente por esta questão que o Salvador aponta. Portanto, a prova é de tal forma evidente e forte, muito mais forte no mundo físico, que os processos também são logo à partida descartados por essa informação. Muito bem, temos aqui mais uma. O modelo de licenciamento são as chamadas licenças tradicionais ou por subscrição? E complementa, num projeto de implementação deste tipo de soluções, o que pesa mais, os serviços ou as licenças? Posso responder a essa? O modelo de pricing está dividido em 3. Um deles, o valor de setup, que depende se é portal ou se é integração. O segundo, o licenciamento, e aqui depende da quantidade de serviços que são utilizados da plataforma mTrust, porque poderão só utilizar 1, 2, 3, 20, e nós do nosso lado temos que garantir que temos serviço de suporte para esses serviços. E o terceiro, com base no consumo, portanto a grande maior fatia é variável e é com base no consumo, com base na quantidade de processos que fazem. Muito bem, estamos aqui já a chegar ao final do nosso tempo de Q&A, mas vou aqui só lançar pelo menos mais 2, peço que sejam o mais breve possível na resposta. Podem dar-me um exemplo de caso de uso com a utilização do portal? Sim. Sim, se calhar posso responder a esta rapidamente. Por exemplo, temos uma empresa que é uma renting automóvel em que essencialmente faz, através deste portal, faz o upload da documentação para o portal que os seus clientes necessitam de assinar, indica quais é que são os contactos digitais desse cliente, portanto, neste caso, um endereço de e-mail ou um telefone para o qual ele possa receber um SMS, e o cliente recebe uma notificação no seu e-mail, acede ao nosso portal para depois assinar digitalmente pelo método que esta empresa de renting decidiu utilizar com o seu cliente, e no final o processo, depois de assinado, fica disponível nesse portal, onde essa empresa de renting pode ir recolher essa informação toda, fazer download dos documentos e aí arquivar nos sistemas que ela pretende arquivar ou ficar
no próprio portal. Nós tipicamente temos um prazo de retenção da documentação, precisamente para questões de proteção de dados e questões de segurança, em que não fazemos arquivo dessa informação, a menos que seja explicitamente contratada. Neste caso, em particular, ela é eliminada ao fim desse período de retenção. Muito bem. Mais uma. A plataforma pode ser integrada com sistemas existentes, intranet, gestão documental? Posso também responder a esta. Sim, portanto, nós expomos uma API de integração, o que nós tipicamente chamamos, há 3 níveis de utilização, portanto, há um nível não integrado, que já falei, que é o portal, há um nível de uma integração mais simples, em que essencialmente utiliza-se o portal e no final o sistema pode exportar a informação recolhida, portanto, os pacotes documentais para um SFTP exposto pela organização, onde depois trata da documentação como pretender. E, finalmente, há uma integração completa, que é através de uma API técnica, que é exposta pelos nossos sistemas, onde os sistemas, independentemente do que é que eles sejam sistemas de avaliação de risco de crédito, sistemas de intranet, ERPs, o que seja, que pretendam emitir a documentação e recolher uma assinatura, seja de alguém de um departamento interno, ou seja, de um cliente externo. Portanto, esse sistema do cliente invoca a nossa API, envia a documentação que é preciso assinar, os contactos dos assinantes que precisam de ser contactados e o processo desenrola-se de forma semelhante ao que eu expliquei há pouco. E no final, quando toda a informação está recolhida, quando todo o processo está assinado, é devolvido ao sistema original para recolher essa documentação toda, o pacote de documentação completa assinada e seguir com o seu fluxo de negócio. Muito bem. Estamos mesmo em cima do tempo. Eu diria que temos de dar por concluído o nosso Q&A. Respondendo também aqui a algumas questões que foram colocadas, a apresentação vai ser partilhada. Vamos enviar um e-mail de seguida a todos os participantes, onde partilhamos a gravação do webinar e também pedimos que respondam a um pequeno questionário de avaliação, que não demora mais do que 2 minutos, onde aí também poderão deixar algum comentário ou poderão colocar alguma questão que ficou por responder aqui no nosso Q&A. Antes de terminarmos, se calhar convido-vos, Fernando, podes começar a fazer um pequeno balanço? Sim. Pronto, antes de mais agradecer a vossa presença e o vosso interesse neste webinar e por estarem aqui também nesta partilha de informação que nós temos pela presença forte e experiência que temos no mercado. A nossa preocupação, ou pelo menos na minha parte da apresentação, foi partilhar 3 das questões típicas ou das questões que visam moldar a visão que a organização tem e o que é que pretende atingir e se efetivamente está num estado de maturação suficiente para atingir a visão que definiu. E depois tentamos também elencar então o que é que são tipicamente os benefícios desta transformação digital, alguns se calhar mais claros, mais badalados, mais falados, outros julgo que possam não ter sido assim tão evidentes e ficaram desta forma também mais presentes e que espero que vos suscite a curiosidade e a iniciativa também de começarem a participar nesta transformação, na qual nós teremos todo o gosto de participar. Muito obrigado a todos. Salvador, queres também despedir? Sim, do meu lado, antes de me despedir, gostava só de fazer aqui um resumo, resumindo aquilo que foi dito. Nós temos uma plataforma que, de certa forma, ajuda a desmaterializar a relação entre 2 partes, é completamente multicanal, multi-assinatura e multisserviço. O mercado em si está a adotar este tipo de soluções, portanto já não é só o típico setor financeiro que adota este típico de desmaterializa, portanto todas as empresas de uma forma transversal estão a olhar para isto, portanto mais cedo ou mais tarde
as empresas, de uma forma geral, terão que adoptar este tipo de soluções para se tornarem competitivas no mercado. Nós, do nosso lado, resta-nos agradecer a quem esteve presente. Estamos disponíveis caso tenham alguma dúvida ou necessidade. Obrigado a todos.